Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Elton Oliveira por aqui para mais um Jesus Mais Podcast. É isso aí, pessoal. Esse bate-papo à mesa que te ajuda, que me ajuda a crescer um pouquinho mais no conhecimento do nosso Senhor Jesus. E hoje o assunto está muito interessante, sabe por quê? Vamos falar sobre missões. Sabia que missões é algo importantíssimo para o cristão? Não? Então você vai descobrir aqui como é importante, como se faz para ir para uma obra missionária, o que é fazer missões. Eu tenho certeza que você pode ser despertado através de tudo que vai ser falado aqui nesse podcast, tá bom? Fique com a gente, porque tá muito, muito especial. Vamos lá? Pessoal, e para isso nós estamos recebendo aqui hoje a nossa amiga, nossa irmã, Maria Eduarda. Maria Eduarda, muito obrigado por mais uma vez ter vindo aqui conversar conosco nesse podcast, tá bom? Obrigada a vocês por terem me convidado para retornar. Estou muito feliz por isso. É isso aí. Uma honra para mim estar aqui. Uhum. Que bom, Eduardo. Nós ficamos felizes de recebê-lo aqui depois da sua missão lá, né? Para quem não sabe, pessoal, talvez está aí do outro lado, ela já veio aqui no podcast, ela já gravou um podcast com a gente, ela falou sobre a obra missionária que ela fez, como foi para ela ir para essa obra missionária, como surgiu esse desejo missionário no coração dela. Então, já quero começar nesse podcast aqui te deixar um conselho. Vá lá e assista o início da história da Eduarda, tá Sim. bom? Vai estar o card aqui, mas calma aí, não sai agora não. Primeiro você fica aqui um pouquinho, escuta, depois você volta lá, vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vai aparecer o cardzinho para você assistir aí depois, para você conhecer a história. Ela contou como é que ela conheceu a obra missionária que ela foi. Ela contou como é que foi para ela abrir mão de muitas coisas, né, Eduardo? Sim. Para poder ir. Então ela já contou muita coisa. Agora ela vai trazer a história de como foi a experiência dela nessa obra missionária que ela foi fazer no navio, né, Eduardo? Aquele foi o pré-missão, agora é o pós. É, enfim, saiu, né, pessoal? Demorou, né, Eduardo? Foi difícil, Demorou. mas graças a Deus, Deus nos ajudou. Estamos aqui Amém. para poder conversar um Saiu, pouco. para a glória de Deus. Eduarda, antes da gente entrar na questão da sua experiência lá no navio, acho que é importante a gente comentar um pouquinho sobre o que é missões, né? Você falou um pouquinho que você, no outro podcast, sobre como surgiu o desejo de missões, como você via sua mãe fazendo, né, evangelizando, indo, e talvez isso Sim. plantou uma semente no seu coração, alguns anos atrás, e graças a Deus hoje você foi fazer missão fora do Brasil, teve essa experiência. E para você, pra gente começar falando sobre isso aqui, qual a importância da gente estar falando sobre missões na atualidade? Você acha que é importante falar sobre esse assunto? Porque eu vejo, quando eu olho assim, que pouco se fala sobre esse assunto, sabe? Eu Sim. acho que deveríamos falar mais, né? Sim, com certeza. Eu acho que foi um dos choques que eu mais tive quando eu viajei, porque o mundo missionário ele tá em ação, ele existe. Só que a gente parece estar dentro de uma bolha. A gente não sabe quem tá sendo perseguido. Uhum, E assim, eu estando no navio, eu vendo pessoas que de fato elas estavam fugindo. Tinha uma menina que estava fugindo do próprio pai no navio. Aquilo me chocou, porque a gente vive no Brasil, que é um país aberto, e as igrejas pouco abordam sobre missões. Enquanto para outras pessoas, missões é de fato o que elas vivem, é tudo que elas são. Então é extremamente importante a gente furar a bolha e entender que o mundo missionário, que o campo missionário, ele está em atividade. existe, né? Ele existe e precisa de trabalhadores. Uhum. Eu acho que pouco se fala, a gente mesmo não escuta falar, né? De questão de ir Sim, fazer missão em outro lugar. E até a gente nem deseja isso, porque a gente fala, não, talvez é muito distante, a gente não é pra exatamente. mim. Tu pensava isso também Com antigamente? certeza. Eu nunca pensei que eu sairia do Brasil assim, com 18 anos. Nunca, nunca foi uma realidade que eu pensei. Uhum. No máximo fazer missões ali do outro lado, no máximo ali em outro estado, mas isso pra mim era uma realidade assim extremamente distante. Uhum. E essa questão de missões, você acha que é só para quem tem o título de missionário? Você acha que cabe para todo mundo? Como é a sua visão nessa questão desse ponto aí? Então, eu não tenho título de missionária e eu Uhum, fui. Então, eu acho que missão é pra todos, é pra quem se dispõe, é pra quem tá preparado, uhum, porque não é só ir, né? Isso é algo extremamente importante. Deus não vai colocar uma pessoa despreparada para ir para a missão. E uhum, isso é extremamente importante a gente apontar, porque às vezes as pessoas banalizam demais também. Ou elas não querem, ou querem de qualquer forma. E não é assim que funciona. uhum, E algo que Deus falou comigo foi.
em relação ao exército mesmo. No exército a gente tem o conscrito, que é aquele que acabou de se alistar. A gente tem o recruta e a gente tem o soldado. Cada um, ele está num nível. O conscrito, ele acabou de se alistar, ele não sabe nada, ele mal sabe se ele quer permanecer ali no exército. Às vezes ele só quer fugir. Tá sendo doutrinado ainda. Exatamente. O recruta, ele já tá em outra fase, porque ele já tá numa fase de ensinamento direto. Eu tava até pesquisando mais a fundo sobre o recruta, e o recruta é o momento que ele tá de intensidade de aprendizado. É onde ele vai ser desafiado, é onde ele vai aprender como segura uma arma, é onde ele vai aprender como se atira, é onde ele vai de fato ser ensinado para ele chegar na posição de soldado. Quando ele chega na posição de soldado, de acordo com as minhas pesquisas... Os meus estudos. Exatamente. E era exatamente dessa forma que estava. O soldado, ele tá preparado, está apto para a missão. E hoje a gente tá falando sobre missão, então fez todo sentido quando eu fui estudar sobre isso. Porque, de fato, Deus não vai entregar missões para recrutas. Deus não vai te enviar para um campo se você não tá apto de segurar uma arma. Então, é necessário, a missão é para todos, mas não é para tudo. Qualquer tipo de coisa é aceito, não. O nosso Deus é um Deus sério, é um Deus responsável, e ele não vai mandar qualquer pessoa para fora do país que possa... Isso vai pro recruta novamente. Se é entregue, se o comandante entrega uma arma na mão de um recruta, ele tá correndo o risco de matar o recruta. Porque pro recruta atirar nele mesmo é muito fácil, cometer um erro. Então Deus não vai entregar armas, missões, para uma pessoa, ela mesma pode se perder. Muito interessante essa colocação sua aí. E era até isso que eu perguntava, o que precisaria ter para poder ser enviado? Sim. Mas só uma pergunta, o que nós poderíamos definir como missão? Ou, Eduardo, o que você definiria como, o que seria missão? Porque a vezes pessoal está falando, estamos falando sobre missão, mas o que seria missão? Vamos tentar trazer meio que prática, que seria então a gente sair da nossa igreja, podemos chamar um evangelismo, ou você fala também ir para outro estado. Como é que se denominaria essa questão da missão? Missão, em si, é uma incumbência que você... É um dever que você está respondendo, que uma pessoa ordenou ou te pediu. Então, isso é missão. Agora, se Deus te deu uma missão que é na sua cidade, que é pro seu vizinho, pra mim é missão. Eu acho que eu entro em conflito com algumas pessoas com isso, porque algumas pessoas falam que missão é missão e evangelismo é evangelismo. Pra mim, se Deus te entregou, embora seja pro seu vizinho, é uma missão. Porque é algo que o Senhor te ordenou e você tá obedecendo. E é uma ordem. O ID é uma ordem pra todos. Entendi. Então, pra mim, missão é isso. É você obedecer a ordem do Senhor de fazer Jesus conhecido. Eu acho que todos nós temos, né, de fazer, porque às vezes o pessoal fica pensando, mas eu não sei falar, mas eu não sei fazer. E eu acho interessante que quando você fala que não sabe, é até bom, porque nunca vai ser sobre nós. Sim. Quando você fala que sabe, meu amigo, começa a ficar com o pé atrás. Porque Exatamente. né, que você vai fazer na sua força, e na sua força a gente não consegue nada. Exatamente. Eu acho isso bastante interessante. E pra gente poder, então, ir para fazer missão fora do Brasil, ou então até mesmo no Brasil, ou até mesmo na nossa cidade, igual você acabou de citar aí, de estar preparado, né? Tem que estar Sim. preparado. Você citou num podcast antigo algumas experiências que você passou, como você serviu na igreja local. Eu lembro Foi. muito disso. Como o seu servir na igreja local te ajudou para poder servir fora. Sim. Isso entra, né, na questão de antes de você fazer missão, Deus vai te preparar. Porque se ele te der uma missão que você não estiver preparado, você vai acabar fazendo besteira. Você acabou de citar o exemplo do soldado, né? Você só vai atrapalhar a missão. E eu vi isso acontecer no navio. Pessoas despreparadas que envergonharam mesmo. Que a gente olhava e falava, cara, essa pessoa envergonha o título de missionário. E era claramente uma pessoa imatura. Porque não houve esse preparo, não houve o sentar e aprender. Porque a gente tem que saber dividir o momento da emoção e o momento de eu estou apto. Porque quando você está emocionado, você quer partir para cima. Mas aí você tá emocionado, você senta, estuda, aprende, se prepara para você ir. Para você ter estrutura e não fazer vergonha pro Senhor. Acontece muito, né? As pessoas querem... Eu falo, normalmente, costumo dizer que existem dois problemas. É a procrastinação e a impulsividade. Quando você procrastina, você não faz nada.
E quando você é impulsivo demais, você faz besteira que você não deveria fazer. Então é igual o que Exatamente. você citou, né? Às vezes tá tão emocionado em querer fazer, e talvez querer viajar e achar isso lindo, mas esquece que tem que ter um preparo. E o preparo Sim, começa na sua igreja sim, local, né? exatamente. Não fique parado, igual você falou, procrastinando, porque, como eu disse, nosso Deus é um Deus extremamente responsável. Ele não vai entregar para uma pessoa que não tem responsabilidade com o que tem, que não sabe administrar o que tem. O Senhor, eu tenho, assim, o Senhor é muito observador. Então, ele observa aquilo que você sabe administrar. O Senhor está observando se você está servindo no local aonde ele te colocou. Se você tem de fato essa chama no seu coração ou se você quer só adicionar mais uma bandeirinha na sua bio do Instagram. Ele vai observar isso. Qual que é a intenção do seu coração? Sabe? E eu acho que isso conta demais. Você não estar parado, não está procrastinando, está se preparando para o momento oportuno. Está, de fato, se preparando. Se você quer sair do país, inglês. O inglês não é o nosso inimigo. E é algo que eu aprendi, porque a gente sempre olha, nossa, o inglês é algo tão distante, é algo tão difícil, e a gente coloca o inglês como uma barreira. Mas principalmente nesse assunto de missão, que a gente está abordando missão até fora do país, o inglês ele não é uma barreira, ele não é algo distante, ele é um instrumento, é uma ferramenta. Então, quando a gente olha, quando a gente tem tanto amor por almas, que a gente olha, cara, para eu alcançar aquela pessoa, eu preciso falar a língua dela. Então, eu vou me esforçar para isso. Eu sei que Deus vai fazer isso no momento certo. Então, agora eu sento e aprendo. Tem que ter muito amor no coração, né? Porque você fala, não, vou aprender isso pra servir o outro. É, exatamente. Não é pra você passar na melhor faculdade, na melhor vaga de emprego. Você está aprendendo o idioma para saber se comunicar, para comunicar de Jesus. E isso é muito diferente. Você foi fazer missão fora do Brasil, no navio, né? A gente vai entrar Sim. cada vez mais detalhes daqui pra frente. Mas, só pra quem tá em casa, talvez a pessoa tá em casa falando, você tá falando aí de missão fora, mas na minha realidade é totalmente diferente. Eu não, acho que eu nunca me vejo fazendo missão fora, né? Aham. Talvez não assistir o teu podcast e fala, e também veja que você tá Vai na mesma situação, né? assistir. Então, o que que você diria? Porque você olhava pra você também, nunca imaginaria que iria pra fora. Nunca. Nunca. Nunca mesmo, assim. Eu queria aprender inglês para ser uma pessoa mais capacitada mesmo no campo profissional. Porque na minha mente, sair do Brasil era outra realidade. E o que que você diria pra um jovem, pra uma jovem que tá vendo esse podcast agora e fala, não, eu estou muito distante dessa realidade, não é pra mim, eu tenho um desejo, mas eu sou muito pequeno. Porque normalmente o diabo coloca essa mentira no nosso coração, você não dá conta, você é pequeno demais. Qual conselho você daria pro jovem que tá em casa aí pra não parar, não desistir ou acreditar? Eu acho que o versículo que eu mais me apeguei foi aquele que Deus ele faz muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou sequer pensamos. Então você pode pensar que você não pode sair do país. Deus pode fazer muito além. Para mim, não era uma realidade. Eu não tinha saído, acho que nem de Brasília direito, para encontrar assim outros locais. Não conhecia nem o mar. Então, para mim era uma realidade totalmente diferente. Mas Deus fez. Então, quando Deus ele tem um propósito, pode parecer impossível para você. Mas Deus ele tem uma possibilidade. Sempre Deus tem uma possibilidade. É isso. Confia no Senhor. Esse é meu conselho. Eu acho lindo, tem um versículo que fala que Deus é o Deus impossível, né? Das causas impossíveis. Ele faz Sim. isso. Às vezes você olha pra você e fala, não, eu não dou conta, o meu cenário aqui não vai fazer esse milagre acontecer, mas Deus é um Deus que muda os cenários para que a gente possa viver o nosso milagre, né? Acho que isso é Sim. muito interessante. E compartilhe com o pessoal aí, Eduardo, o que que você fez na sua igreja, o que que você serviu na igreja local e tu serviu lá fora Nossa. também. Fala pelo menos um pouco, pelo menos um resumo aí do que o pessoal aprender também, porque tem muita gente que quer servir na Sim. igreja local, não. Não, na Quer fazer igreja. missão, mas esquece que tem parte de treinamento. O que que Sim. você já fez também de você ir? Porque não falar o seu ir de lá, sua experiência no Aham. navio, conhecendo as pessoas de outros países, mas o que que você Tem viveu antes, uma né? trajetória, né? Pelo menos um pouco aí. Então, como eu disse no outro podcast, bastante. Quem quer saber detalhe da minha história, vai lá. Vai lá que vocês não vão perder, não. Assim, eu sempre estive envolvida. Embora fosse pra entregar uma galinhada, eu tava lá. Eu tava na mídia, eu tava na dança, eu tava na peça, eu Já limpou tava a igreja na... também? Já, com certeza.
Eu tava todo domingo limpando a igreja. Pra mim era o maior prazer da minha vida estar lá. Eu só queria estar envolvida com aquilo. Uhum. Cantar também, mas não era só cantar, era muito além de cantar, de pregar. Eu tava envolvida em tudo mesmo. Eu queria ser a pessoa que Jesus poderia contar. Uhum. De fato, servir. Embora que eu precisasse. Teve cultos de jovens que eu precisava virar quase o Ben 10, de tanta skin que eu tinha que colocar. Eu tinha que dar mídia, depois eu já tinha que mudar de roupa, porque eu ia dançar e depois eu ia cantar depois de dançar. Então, muitas vezes eu dancei descalço com a roupa da dança, porque eu de fato estava ali para servir. Entreguei tudo que eu podia, todos os evangelismos no local também, ali na redondeza da igreja. Ou, gente, vamos fazer uma missão no hospital. Eu tava lá. Tava envolvida com as causas da minha igreja local. Porque falar que você quer ir para outro país é muito fácil. Mas às vezes a gente não quer ir no hospital que tá ali perto, que tá cheio de morador de rua lá, cheio de pessoas que talvez vai te incomodar. E aí, até onde vai o seu amor pelo próximo? Você abre mão do seu conforto para ir no hospital próximo da sua casa ou você só abre mão do seu conforto se for para ir para outro país? É, Então, eu servi assim, em tudo. em tudo. Evangelismo, eu tava lá desde pequenininha, que tem as fotinhas da pequenininha nos evangelismos, nas missões com a minha mãe. Então, eu tava em tudo. É o processo, né? O meu servir foi em tudo. Uhum. E principalmente que Deus me colocou para sentar e aprender a Bíblia por 3 anos. Aí, importantíssimo isso, hein? Importantíssimo. Que eu falei também um pouco sobre o projeto dos semeadores e Uhum. ali eu me apaixonei pela palavra. Algo que até hoje eu não consigo conter. A forma, quando você lê a Bíblia, ela para de ser um livro comum, um livro religioso, quando você tem amor por aquilo, quando aquela palavra é viva para você, tudo muda. É diferente. E algo que eu falo sempre, quer começar agora? Começa pelo básico. Como que você quer fazer missão se nenhum relacionamento fundamentado com o Senhor você não tem? Então, come Bíblia. Essa é a arma. Essa é a arma que você precisa aprender a manusear. A Bíblia como Jesus, ele estava ali no deserto com o inimigo, foi a Bíblia que ele usou. E o inimigo ainda quis usar a Bíblia de novo. Porque o inimigo é assim. Ele sempre vai querer arrumar alguma forma. Então, quando a gente não... Para pessoas, para Jesus, o inimigo queria entrar na mente dele, imagina pra gente, se a gente não ter contato íntimo com a palavra de Deus, se a gente não saber de fato o que se trata, se a gente não tiver revelação do Espírito Santo daquilo que a gente tá lendo, a gente é muito vulnerável. E no campo não pode ser vulnerável, você não pode ser um alvo fácil. Você tem que ser alguém de fato que tá ali como soldado. Entendeu? Então é isso. E você foi pro navio, correto? O pessoal que tá em casa aí tá vendo assistir, mas você foi Sim. passar. Você passou quantos meses no navio? 4 meses aproximadamente ali? Foi, aproximadamente 4 meses. Fora do Brasil. Foi. E eu lembro que você contou que tava cheio de expectativas pra ir no podcast passado e tal. E como é que foi tua experiência lá, ô Eduardo? O que que você poderia dizer pra gente assim? Quais foram as suas principais experiências lá? O que que mais te destacou lá no navio? Eu acho que a que veio aqui na minha mente agora foi o meu baque quando eu entrei no navio. Quando eu pisei dentro do navio, eu falei, gente, eu vim mesmo. Caiu a ficha agora. Gente, eu não vou voltar pra casa em quase 4 meses. Ninguém aqui, além dos brasileiros, falam português. Agora, cadê o meu inglês? Tu já falava não? Já conhecia? Pouco. Meu inglês era, tipo, menos que básico. E aí o pessoal começou a falar, recepcionar a gente em inglês, inglês, inglês. E eu já comecei... Meu Deus, é isso mesmo, Senhor? Eu não sabia que ia ser tão assim. Então foi uma quebra de expectativa. Eu tava com a expectativa lá em cima. Deus falou, ó a realidade. Que foi o idioma. O idioma, eu vi muita gente sofrer, assim, de chorar e pedir, assim, ajuda pra mim. Uma amiga minha, inclusive, do navio, a Patrícia, ela tem uns 40 e poucos anos. E ela foi pra essa missão.
Ela é. Ela é fora da casinha, aquela mulher. Ela é de que país? Ela é brasileira. Brasileira? Aham. São Paulo. Ela morava, fazia missão em São Paulo, mas ela é do Paraná. Sotaque fortíssimo de falar, gente, imagina pra uma mulher assim aprender inglês. Ela não sabia falar nem oi, tudo bem. Perdão. Ela não sabia nem falar oi, tudo bem. Então pra ela foi assim, desafiador. Pra mim foi desafiador, mas eu sabia o básico. Pra eu ver ela aprendendo do zero, sendo uma mulher adulta, eu vi o quanto a comunicação e se esforçar pra aprender antes é importante, porque senão você sofre. Porque a comunicação é extremamente importante pra tudo. Pra você se alimentar, pra tudo. Então ela sofria muito, muito, muito. E o meu, assim, a memória que eu tenho é desse impacto do idioma. Do eu poderia ter estudado mais, eu poderia ter valorizado mais. Eu poderia ter estudado mais quando eu estava no curso. Poderia ter visto mais filme em inglês. Eu poderia ter escutado mais louvores. O meu pensamento, assim, de impacto principal quando eu cheguei foi esse. É interessante que entra naquilo que você falou, né? De você preparar antes, né? Sim. Que você, querendo ou não, apanhou um pouquinho por causa dessa falta de Exatamente. empenho lá atrás. Então, talvez está no processo de se preparando aí, faça o seu melhor. Por isso que é importante você dar o seu melhor em tudo, né? Tudo que vem à sua mão de se fazer, faça o melhor. Por quê? Como se fosse para o Senhor. Porque lá na frente você vai precisar daquilo e aí Sim. às vezes você fica penando por causa de uma coisa que você não fez. Aí você lembra, poxa, se eu tivesse feito melhor, entendeu? Fica lembrando de Davi, se Davi tivesse matado o leão mais ou menos, ou tivesse só ferido ali, Sim. ou tivesse desistido do urso, tudo era experiência para ele poder preparar para matar o Golias lá na frente. Então eu acho que isso na nossa vida é assim, né? A gente tem que ter um momento de preparo para nosso final lá na frente. É uma trajetória. Deus nunca coloca algo no nosso caminho por acaso. Eu aprendi isso também. Até as coisas mais dolorosas, isso foi o que me marcou também no navio. Eu comecei a enxergar, ver sentido em coisas que tinham me machucado muito. E que quando eu estava passando, eu ficava, Senhor, por que eu tô passando por isso? E lá fez muito sentido. As coisas se encaixavam. Eu entendi por que Deus permitiu eu passar por isso. Por que Deus permitiu naquele momento eu ser moída para eu passar por outra coisa lá na frente. Então é como um quebra-cabeça. Deus não faz na nossa vida coisas aleatórias. Então realmente, se vem uma oportunidade nas nossas mãos, a gente tem que aproveitar bem. Como disse, tem um versículo que diz exatamente isso: aproveitem bem as oportunidades que vocês têm, porque os dias são maus. Então a gente tem uma oportunidade, a gente tem que abraçar ela mesmo, como se fosse a última vez. Porque se Jesus quiser fazer na sua vida amanhã, eu ouvi isso hoje no discipulado. Se você estiver pronto, se você estiver preparado, Deus faz amanhã. Mas às vezes é a gente que não tá pronto. E às vezes, nossa, nunca acontece, mas a gente nem tá preparado. Exatamente. Uma prova disso é a pessoa no deserto, né? Eles podiam ter chegado mais cedo, mas nunca estavam preparados, eles ficaram o quê? Rodando. Mas se eles estivessem preparados, eles teriam acessado muito antes. É interessante demais. E você estava cheio de expectativa sobre como é que seria lá dentro, o que tu ia fazer, a equipe que ia ficar, o setor como é que ia trabalhar lá, como é que foi, sei lá, realmente foi o que tu pensou, mudou alguma coisa? Então, essa parte foi muito engraçada, porque eu saí do Brasil com o pensamento, eu quero ir para a livraria, porque é onde eu vou ter mais contato com as pessoas, de evangelismo direto. Quando eu cheguei lá, eu falei, não quero ir para a livraria, porque é onde eu vou mais precisar do inglês, então eu vou mais atrapalhar do que ajudar. E porque eu queria ter a experiência ali de dentro do navio. Então eu já mudei, eu queria ir pro departamento da limpeza, que era os Angels. Passou, acho que foram 3 dias de preparação, porque lá a gente tem 3 dias de intensivão, assim, de aprender tudo, saída de emergência. Isso foi uma loucura na minha cabeça, porque eu não sabia inglês suficiente para estar aprendendo aquilo. Mas tava lá, Google Tradutor pra cima. Mas assim, me perdi. Perdi o... Você tava passando uns 3 dias lá no navio, aprendendo como é que funcionava a saída e tal. Exatamente. E aí, a gente não tinha departamento nessa época. Esses 3 dias tava uma ansiedade para descobrir qual seria o nosso departamento. Aí chegou um dia, todo mundo sentou, entregaram os envelopes.
Quando eu abri, tinham várias Marias. Eu não era a única Maria. Eu era a única Maria Eduarda, mas tinha Maria... Outras Marias. E pra eles, Maria era o nome. Era o nome principal, porque pra eles nome composto não tem muito isso, né? Isso é mais de brasileiro. E aí, quando eu peguei o meu envelope, eu orei antes de abrir. Eu falei, Senhor, eu quero muito estar no Angels, que era da limpeza. Quero muito, Senhor. Por favor. Quando eu abri, livraria. Aí eu falei, não acredito. Mas fiquei feliz. Agradeci a Deus. Quando passou uns minutinhos, todo mundo foi para os seus departamentos, serem recebidos nos seus departamentos. Eu também. Colaram um monte de adesivo em mim, uma recepção assim muito legal. Aí falaram: seu nome é como? Maria o quê? Eu falei: Maria Eduarda. Seu nome tá no Angels, seu nome não tá aqui. Confundiram as Marias e eu fui parar no Angels. Eu nunca fiquei tão feliz por ir para um departamento. Porque era um departamento da limpeza, realmente mão na massa. Começava às 6 horas e a gente terminava mais ou menos 3 horas da tarde. 6 horas da manhã começava. Puxado, hein? Aham. Eram 9 andares. Muitos banheiros para limpar. Muito carpete para aspirar. Muito corrimão para passar álcool. A gente tinha que passar álcool em todos os corrimãos. E assim, loucura! 9 andares e muitas escadas. Em cada andar tinha mais ou menos umas 9 escadas. 10 escadas por andar. Então, era assim, doideira. Muito cansativo. A gente terminava muito cansado. Mas a gente dava o máximo pra terminar cedo e conseguir fazer alguma outra coisa no resto do dia. Era livre depois? Aham. Tanto para se voluntariar em outro departamento, quanto de fato fazer missão nas ruas, porque tinha os evangelismos. E isso era legal, muito legal. Porque às vezes a gente ficava tão ali, dentro do navio, que a gente não enxergava a proporção do que Deus estava fazendo. Isso é algo que Deus me ensinou. Porque às vezes a gente olha para onde a gente está servindo e às vezes você está fazendo algo que para você é insignificante porque você não está em evidência. Mas o que você faz é importante. E o Senhor me mostrou isso. Quando eu vi os números assombrosos, eu sentei com um diretor do navio, assim, um dia, na sala de jantar. E ele falou, você tem noção do que Deus está te usando? Aí eu falei, se eu te falar que eu tenho noção, eu não tenho. O que eu vejo o dia inteiro é privada. Eu Tá só vendo a sei... poeira saindo, só isso. Exatamente. O que eu vejo é aspirador. Eu não tenho noção do que Deus tá fazendo. Aí ele... Mais de 500 mil Bíblias foram entregues. Mais de 20 mil pessoas aceitaram a Jesus. E eu... Meu Deus. Aquilo ali me impulsionou. Tipo assim, eu fiz parte disso. Porque enquanto eu tava limpando um banheiro, um missionário tava indo. E essa pessoa tava sendo alcançada de alguma forma. E Deus falou, você fez parte disso. Através da boca do diretor, o Léo. Que ele é incrível. Um homem de Deus, assim, que eu via Jesus nele. Teve uma vez que ele falou comigo, que eu falei, gente, é Jesus que tá aqui. Eu nunca tinha sentido aquela sensação na minha vida de ver Jesus assim, de sentir Jesus. Parecia que era Jesus pessoalmente. De tão cheio de Deus que ele é, assim. É uma pessoa que ele me ensinou a nadar, assim. Eu já sabia nadar, mas ele me ensinou a confiar. Então foi uma pessoa muito pontual nessa parte. E ele falou, cara, você fez parte disso. Você fez parte dessas 100 mil Bíblias que foram entregues. Você foi necessário para que isso acontecesse. E aquilo Deus falou muito comigo. A pessoa que limpa a igreja, a pessoa que fecha a igreja, a pessoa que está fazendo talvez a recepção das pessoas que vão chegar na igreja, aquele que está indo ali evangelizar no sol quente antes do culto e talvez a gente não vai para o evangelismo ajudar o irmãozinho. Ele tem a importância. Ele tem uma importância. O reino é de fato um corpo. E a gente não vê isso, a gente só vê os membros importantes, é as mãos e os pés, mas a gente não vê os outros. Exatamente. Sabe? A gente só vê quem tá em cima do altar, né? A Esquece quem gente quer tava estar em preparando evidência. tudo lá. Esse é o detalhe. E é um erro nosso, né? Às vezes a gente tá igual o discípulo, querendo sentar ao lado de Jesus. Os dois queriam falar, não, uma esquerda, outra direita.
Falou, não, meu filho, isso aí não é pra vocês, não. A gente Sim, quer o destaque e a gente vê que a igreja é um corpo e um completa o outro, né? E sim. às vezes você tá na porta da igreja, você não tem noção, mas igual você citou aí, agora você tá limpando a igreja, você não tem noção de como que isso é importante para que o final seja feito, né? Que a palavra seja Sim, pregada. E é no teu caso lá, você estava fazendo, mas estava tão naquela coisa, você não via que estava realmente fazendo parte do processo do evangelismo, sim. né? Deus é muito organizado. Imagina se o pastor, o preletor da igreja, do culto, ele tivesse que parar para limpar a igreja. Quem ia estudar a palavra para pregar? Se o ministro de louvor tivesse que parar para ir evangelizar na porta da igreja, quem ia cantar? Quais louvores seriam entoados? Como seria a organização desse culto? Deus não quer algo de qualquer jeito. É. E se ficar tudo sobre um também não dá conta. Como é que ele vai, igual você falou, você vai cantar, vai pregar, vai limpar a igreja, aí você Exatamente. limpa a igreja aqui, depois vai preparar um sermão, depois já vai ensaiar para cantar. Você vai fazer muitas coisas e em nada você vai dar seu máximo. Exatamente. E nem vai fazer bem feito, né? Porque não dá pra fazer Exatamente. essa correria toda. E como é que era os evangelismos? Você saiu na rua lá? Como é que funcionava? Era falando, era orando, era pregando, era com Tudo. folheto, era como? Era... Em tudo. Eles tinham folhetos muito legais, os folhetos deles. Eles tinham o Evangelho de João, se eu não me engano, de João, que era um livrinho. Eu Uhum. poderia ter trago. Você tem ele? Tenho. Eu quis trazer porque foi a forma mais direta de evangelismo, assim. Era as pessoas pegar o Evangelho de João. Uhum. E ali é a forma clara, né, de Jesus, diferente. Uhum. E eles levavam também para as ruas e tinha um que se chamava Prayer Walker, que era sair andando e orando. E eles saíam quilômetros absurdos, assim. 5 quilômetros no sol quente de meio-dia, orando em volta do navio. Tinha lugares que a gente ficava que era aqueles portos de carga que só tem areia em volta e Uhum. sol quente. Hum. Eles lá, orando intensivamente pelo país, por quê? É interessante falar isso. É uma missão rápida. A gente faz no navio o que igrejas locais fazem em meses, o navio faz em semanas. Em 2 semanas o navio atinge com nível de conferência, assim. Hum. Então é muito intenso. Só que algo muito legal que eu descobri quando eu cheguei lá. Existem voluntários no navio que são do país. Quando a gente chega, já veio uma galera do line-up antes, que são os que vão antes para o país que a gente está indo, para fazer a preparação. Vou falar com o presidente desse país, a gente vai tentar conseguir mantenedores financeiramente, porque o navio necessita, Uhum. e a gente vai nas igrejas locais fazer conexões para essas pessoas servirem no navio voluntariamente nesse departamento durante aquelas semanas. Só que eles vão servir durante um período, meio período do dia, o resto do dia é um intensivão preparando eles para a missão. Então, não fica o país sozinho. A missão continua. Na Uhum. igreja local, eles estão aplicando. Então é Entendi. uma didática muito legal. Eles não abandonam. Ah, não, o navio passou lá, aceitou Jesus, as Marcou e pessoas. acabou. Não, então eles Exatamente. deixam uma semente lá, né? Deixa uma semente. E isso é extraordinário. Que interessante. Então é bom que é um trabalho em equipe, né? É o Sim, pessoal da cidade ali, do país, juntamente com o pessoal do navio, junto e faz sim, tudo. É interessante porque se a gente não se juntar força, a gente não vai fazer a obra, né? Se ficar nessa divisão, Deus mesmo falou, um reino dividido não vai prevalecer. sim, Vê a gente achando, ah, vou lutar por uma coisa, o outro luta por outra. Não é sobre isso, é todo mundo lutar para que o evangelho cresça, né? Que o nome do Senhor sim, seja glorificado, que as pessoas realmente conheçam a Jesus. sim. E como é que você via essas pessoas nesses países? Eles eram, tinham alguém que era mais, um povo foi mais sedento, um que foi mais resistente. Então, isso é muito interessante. Cada país teve a sua necessidade. Aham. Eu vi que ali a área onde a gente estava era, em todos os países, ali a região mesmo, era um peso espiritual. Porque é um local que tem a legalização de drogas. Você lembra os países que você foi, passou? Lembro. Quais foram? Eu não sei se eu vou lembrar assim. Vai Mas o lembrando de pouco a primeiro pouco, aí foi só pra gente. Curaçao, Uhum. San Lucia, Santa Lúcia, San Vincent. Deixa eu lembrar. Jamaica, que foi
O último. Uhum. E qual que foi antes da Jamaica, gente? Não tô lembrando. Se eu lembrar, durante Você vai falando Foram aí. 5. 5? Uhum. E qual foi o povo mais receptivo? Qual foi o povo mais difícil aí? Qual que você reparou? Teve algum, não? Que foi... Então, como eu não tinha tanto esse contato, Uhum. igual na livraria o pessoal tinha um contato direto e eles sabiam qual era a pessoa, o pessoal que era mais mal educado, porque tinha, de Uhum. fato, chegaram a encontrar droga no navio por conta que visitantes entraram com droga e tal. Uhum. E então, eles que tinham mais contato de nível de periculosidade. Uhum. Eu não tive tanto porque eu tava dentro. Então, não sabia tanto. Mas, assim, o lugar que a gente ficou mais tempo foi Curaçao. Que foi que a gente ficou quase 2 meses. Ou um mês e pouquinho. Nesse país em específico, que foi o primeiro. Por quê? O navio parou para fazer uma manutenção intensiva que faz de 6 em 6 meses. Que se chama dry dock. O dry dock é como se fosse uma manutenção, é uma manutenção, só que a seco. Retira o navio da água para fazer manutenção de carpete, de pintura, de tudo, de fora. Uhum. Uma manutenção mesmo intensa. Uhum. E aí eles separam 2 grupos de pessoas: os missionários que vão ficar no navio e os missionários que serão enviados para algum local no país. Então, mesmo que eu era da área da limpeza, houve um momento do dry dock que eu fui enviado para um challenge team, que era um time de desafio de missionários. A gente ia para algum campo, para alguma família, para algum. Era de fato um desafio que a gente ia abraçar. Uhum. E aí, alguns amigos meus ficaram no navio, lá, trabalhando, porque todo mundo vira da limpeza, dos angels, né? Porque tem que limpar do teto até o chão. Uhum. Muito cansativo, assim, deles passarem mal de tanto trabalhar. Era algo, assim, extremo. Por quê? Não era muito tempo. Eles tinham 3 semanas para fazer essa limpeza. E o navio é muito grande. E o número de pessoas reduzido. Porque metade da galera saiu. Uhum. A missão precisa continuar. E aí eu fui para uma chácara de um idoso que ele tinha. Como que se chama aquela doença das pernas? Das pernas? É. Que a pessoa. Trombose. Hum. Ele tinha trombose, ele não conseguia fazer nada. Ele o tempo inteiro num carrinho, aqueles carrinhos tipo de golfe, Uhum. e ele muito idoso. Sozinho. Não, ele era casado, mas também ela não era cristã e ela também era idosa. Uhum. E a chácara era muito grande, e essa chácara, essa já fica como uma das minhas experiências mais marcantes. Era uma chácara de retiro jovem, há muito tempo. Só que por ele ter ficado doente, os filhos foram viver as vidas deles e a chácara ficou sem manutenção. Então, sem manutenção, não tem como ter retiro. E Uhum. ali era um país que você via que o peso espiritual era muito grande. Muito grande, assim, demais. Eu acho que esse foi o país de mais peso espiritual mesmo, que foi Curaçao. Sim, extremo. E aí a gente via como era importante o trabalho daquele cara, daquele senhor. Uhum. Porque ele estava convocando jovens para de alguma forma impactar aquele local. E aquele local estava parado. Eram poucas igrejas, Uhum. poucas pessoas assim de fato comprometidas com o Senhor, porque era um país pequeno. Então a Uhum. gente tinha essa noção. Então nós fomos para lá para de fato limpar essa chácara, cortar árvore, limpar, jogar coisa fora. E no meio desse trajeto de 2 semanas, eram 3 semanas, 2 semanas a gente ficou só cortando árvore. Cortando árvore. No início tava uma maravilha. Tava lindo. Nossa, a gente tá aqui próximo de Deus, a gente fazia o devocional assim, Vai todo da mundo no. árvore, tudo verde. Exatamente! Tava coisa de filme, linda! A gente falava, nossa, que tempo precioso que o Senhor nos entregou para nos conectar. E nenhum peso espiritual. Até que, de repente, do nada, uma das árvores era venenosa. E quando tinha contato só de chegar perto dessa árvore, você cortasse, sei lá, puxasse uma folha e ficasse perto, ela tinha alguma toxina que na pele fazia bolha, assim.
extrema. Teve uma moça que ela ficou com bolha no rosto, uma missionária. Não faz. Então era. Aí a gente já começou a entender que já estava começando a batalha espiritual. Eu pensei que eu era de ferro, fui lá, né? Falei, isso aí não me pega, não. Mas Porque eu foi dar tava uma de pau, trabalhando. né? Eu tava trabalhando e não acontecia nada. Até que eu fiquei com alergia também. Meu rosto ficou todo vermelho. Eu chorava porque ardia demais. Muita gente ficou com alergia. A gente teve que trabalhar de máscara. E nisso a gente tava ali só cortando árvore. Até que a gente passou ali por onde ele morava. Porque era uma chácara muito grande, tinha um alojamento, que era onde a gente estava, com as beliches e tal. E tinha um local lá no fundo, que era onde ele morava. E era uma situação, assim, desumana, de lixo. Mesmo, assim. Não era árvore, não era mato, não. Era lixo mesmo. Container grande, assim, de lixo. Dentro da casa dele, dentro do quintal dele, assim. E para um idoso, para uma idosa, aí eu olhei para Patrícia, que foi a missionária mais velha, que eu falei para você. Ela falou: não tem como a gente sair daqui sem encontrar de fato o real problema. Porque a gente tava ali cortando árvore e pensando, tá, é o que Deus quer, talvez só foi um tempo que Deus tirou pra gente descansar. Mas a gente pensou, isso aqui daqui 2 meses já tá tudo grande de novo. Então, qual que é de fato o objetivo que Deus nos mandou aqui? A gente ficou nesse conflito. Os que são ligados espiritualmente, né? Porque os outros estavam, ai, que lindo. Mas os que estavam ligados estavam, gente, isso aqui tá tudo muito errado. E aí começou a chegar a época da alergia e a gente já começou a se ligar. Estamos chegando perto de algo. Chegamos na casa e aí ela é muito ousada, essa missionária que estava comigo. Ela perguntou para ele, pro dono da chácara, se podia limpar a casa dele. Na hora eu pensei, ele vai se ofender, a gente vai sair daqui debaixo da expulsão, porque, né? Tá dentro da casa curiando, suja? tá curiando minhas coisas, eu não pedi pra vocês isso. E aí ele ficou meio sério, assim, não respondeu no dia. Deu aquele gelo, ele era muito bruto mesmo. Assim, ignorante de tratar a gente mal. Ele já me tratou mal, inclusive, lá. Tinha que ser tudo do jeito dele. Se cortasse uma árvore que não era pra cortar, ele ficava completamente fora de si. E aí, tá, deu um gelo nela. Eu pensei, ele não vai deixar. Nunca que ele vai deixar a gente limpar essa casa. Aí, passou o dia, ela orou, jejuou, falou, Duda, se prepara. E eu falei, bora, tô dentro. Se ele falar que sim, tô aqui, tô pronta. Queria missão mesmo, queria enviar a missão, isso que é missão, eu tava pensando nisso. E aí, no outro dia, ele chegou nela e falou, olha, Patrícia, eu quero que você faça isso. Só que a gente só tem 5 dias. Era muito lixo. Nível, assim, assombroso mesmo, daqueles vídeos da internet que a gente vê. Era muito lixo, muito lixo. Pra chegar na casa, tinha que tirar muito lixo. Porque tava tampando, assim, a porta. Eu não sei como eles estavam sobrevivendo naquele lugar. Tava, tipo, insalubre. Insalubre mesmo. E aí, 5 dias pra gente, era pouquíssimo. Então, automaticamente, vamos revezar quem vai limpar. Ele falou, não, eu quero que sejam as mesmas pessoas, porque eu tenho muita vergonha. Era uma situação, assim, triste mesmo. Aí, tá, escolheram as pessoas e eu tava lá no meio. Só que eu era mais novinha. Carinha de bebê, 18 aninhos. O que olharam e falaram? Não, a situação aqui é tensa. Só vai quem realmente tem estrutura. Você não vai, você vai cortar a árvore. Me tiraram. Entregaram a negocinho, a tesourinha. E lá fui eu, bem cortando a árvore lá e pensando, Senhor, mas o Senhor falou que eu iria. E eu me preparei, eu jejuei pra isso. Mas eu não questionei, fiquei lá, ó. Só esperando. Quando pensa que não, a líder principal vem. Passou isso, foi coisa de 10 minutos. Chegou em mim e falou, Eduarda, vem cá.
Você se sente realmente, de fato, preparada para isso? Porque a batalha tá muito grande. Espiritual, o peso tá extremamente, assim, tá pesado. O ambiente tá pesado. Você acha que você tem? Eu falei, eu tô pronta. Ela falou, então bora. Aí eu fui. E aquele dia, assim, me marcou. Isso foi umas 7h30 da manhã, porque a gente começava a trabalhar bem cedo. Uhum. Fui pra casa dela, fui pra casa dele, começamos a limpar. E nisso, a galera limpando o quintal dele. As outras pessoas. Agora, entrar na casa de fato, não podiam. Uhum. A gente entrou, a cozinha não era usada. Não era usada a pia da casa. Você tem noção disso? A pia de lavar louça da casa não era usada. O fogão não era usado. Eu não sei, eu acho que eles sobreviviam de comida enlatada, assim. E no meio disso, a gente descobriu que ele era acumulador compulsivo. Por quê? Quando a gente entrou na casa, era copo sujo de McDonald's, daquele de papel, que ele deve ter tomado há 40 anos atrás. Uma pilha, assim. Tipo, ele guardava. Talher descartável, ele guardava. Coisas assim, suja, resto de comida, coisa de rato, assim. Nossa, aquilo ali me dava vontade de chorar. Eu chorei mesmo, eu limpava aquilo ali chorando, eu falando, como que uma família vive assim? Porque lugar de mesa, cozinha, lugar de comunhão, de relacionamento, eles não estão tendo isso. O problema aqui não era só uma chácara que estava sendo assim, inútil. Uhum. Tava lá dentro, né? O negócio estava ali dentro. E algo que eu aprendi e que eu levo isso para minha vida. A forma que tá a sua casa, a forma que tá o seu quarto, principalmente o seu guarda-roupa, as suas gavetas, é o reflexo do que você tá dentro de você. É o Eita. reflexo da sua mente. Então, se tá tudo desorganizado, quando meu quarto começa a bagunçar demais, eu já paro, falo, Senhor, tem algo errado aqui. Já começa a limpar na oração. Porque eu sei que, de fato, isso é muito espiritual. É. E eu aprendi ali na marra que era de fato, assim. Minha mãe sempre falou, mas eu pensava, não, isso é coisa da minha mãe, que é a casa limpa. É. Mas ali, vendo aquela situação tão insalubre, eu vi que de fato eram pessoas que não tinham relacionamento. O casal não tinha mais isso. Ela era apaixonada por fazer bolo, por cozinhar, por fazer torta, e ela não tinha acesso à cozinha dela. Então o casamento estava desmoronando. Os filhos não visitavam eles mais. Então era uma situação assim terrível, terrível. Não dava pra saber que aquilo era uma cozinha, porque não dava pra ver. E é assim que o inimigo faz, né, Eduardo? Ele vai tirando as coisas da gente, assim, vai tirando, colocando entulho na nossa área, vamos supor, área Exatamente. sentimental, área familiar, sabe, casamento, com filhos. E ele quer fazer isso. Às vezes você tá, igual você falou, é interessante isso, a gente riu aqui, brincou, mas isso é sério, sabe? Sim. Tem gente que às vezes não consegue arrumar a casa, não consegue limpar a casa, e isso é real. A gente às vezes escuta pai e mãe falando questão do peso espiritual, a gente acha que é brincadeira, mas é real essa questão de bagunça, de sujeira. Sim. Realmente interfere o mundo espiritual também nisso, né? Pessoal, e como eu sempre falo, né, a gente não constrói nada sozinho. Para que esse podcast esteja no ar, nós temos alguns dos nossos patrocinadores aqui. Eu quero falar para vocês, ó, Tecmatos, se você está precisando mexer na sua máquina de lavar, geladeira, procurem nossos amigos, vai estar o link aqui embaixo para você procurar lá no Instagram, tá bom? Vai fazer um serviço de qualidade aí para vocês. Temos também, pessoal, nosso amigo Alisson Fernandes, fotografia, ele tá ali atrás ali também, no nosso bastidores ali. Quer tirar foto, fazer um ensaio fotográfico, alguma coisa aí legal para sua casa, um aniversário de 15 anos, um casamento, chama ele, tenho certeza que vai fazer umas fotos de qualidades aí para você, tá bom? Temos também, pessoal, a nossa amiga, a pastora Leia, de Transformados Personalizados. Quer fazer caneta, caneca, quer reformar sua Bíblia? Quem não tem aquela Bíblia lá toda arriscada e você não quer perder ela, né? Sabia que ela faz reforma de Bíblia? Bota uma capa bonitinha lá, procura ela aí. Tenho certeza que vai deixar sua Bíblia, ó, zerada também, tá bom? Quer pintar a sua casa, pessoal? Comprar uma tinta, textura aí. Temos o nosso amigo também, o pastor José Maria, que trabalha pra colorir, vende tinta, textura, da cor que você quiser. Você pode levar lá a cor, ele pigmenta na hora para você ficar no padrão de ficar com a casa bonita e perfeita aí, tá bom? Temos também, pessoal, se quer fazer arrumar seu telhado, encanamento, pintar também, fazer o serviço em si, né, que é o de pintor. Temos o nosso amigo Carvalho, serviço de manutenções, tá bom? Indicamos para vocês serviço de qualidade, excelência, tá bom? Tenho certeza que vai ajudar você também aí a consertar a sua casa, tá tudo certinho, tá bom? Então procure nossos patrocinadores aí, nos ajude também, ajude eles a continuar
trabalhando e nos ajudando também a levar o Senhor mais longe, tá bom? Muito. E talvez no início, quando ele era mais novo, porque essa todo. Aquele lixo, gente, não tem como ter sido de 2 dias. Aquilo foram anos. Ele falou pra gente que foram mais de 30 anos sem limpar a casa. Meu Deus. Sério? Pra você ter noção. 30 anos sem lavar um copo. Sem lavar uma louça. Os bichos estavam morando na casa dele. A gente chegou lá, os ratos falaram, sejam bem-vindos. Porque a casa já era deles. Então, não foi de um dia. Talvez um dia ele falou, não, eu vou só guardar esse copinho aqui. Aí começou. E a gente pensa, não, é só um perdão que eu não vou liberar. Exatamente. É só uma coisinha. É só um pecadinho. É só uma... E aí vai entulhando a nossa vida, de fato. A ponto da gente não romper. Aí atrapalha os nossos relacionamentos. Atrapalha a nossa vida espiritual. Atrapalha a nossa vida conjugal. Atrapalha tudo. Tudo, ministerial. Por coisinhas que a gente foi acumulando e que se tornou um entulho. Exatamente. Um entulho que nos paralisa. E aí, começamos a limpar, tirar lixo. Só que, o fato é, ele era acumulador compulsivo. Quem conhece um acumulador compulsivo, ele vai no lixo pegar as coisas se você tirar. Ele revirava o lixo. Ele brigava com a gente. Quem mandou você jogar esse papel aqui fora? Isso aqui é importante pra mim. Eu vou usar isso em algum momento da minha vida. E ele pensava que, de fato, ele ia usar um papel higiênico usado em alguma vez na vida. Ele pensa fielmente e acredita que em algum momento vai ser útil. E vai acumulando. Então a gente ficou pensando, o que vai adiantar? A gente vai tirar esse lixo, limpar e ele vai trazer esse lixo de novo? Vamos descer na oração. Eu olhei pra Patrícia, nós duas, e isso me tiraram de novo de dentro da casa, me colocaram pra trabalhar no quintal. A Patrícia começou a orar dentro da casa, porque o peso espiritual tava muito grande, me mandaram de volta pra dentro. Assim, tava na guerra. Na guerra, na guerra. E aí eu falei, Patrícia, eu não aceito limpar isso aqui pra colocar aquele lixo aqui dentro de novo. Coisas assim de, sabe, prato, eles tinham mais de 1000 pratos. Eram 2 pessoas. É interessante porque você falando isso aí, trazendo um paralelo pra nós aqui, às vezes é difícil pra gente tirar alguma coisa no final. Já para o seu final do ano, tanta roupa que você tem no guarda-roupa ali, você não quer se fazer, não, eu vou guardar essa blusa aqui porque um dia eu vou usar. Ah, um jogo de 10, 15, 20 anos atrás, tem gente que não consegue abrir mão. Às vezes é um jogo de talher, um jogo de copo, que tá lá, você tem 2 pessoas em casa, igual você citou, pra que ter um monte de coisa, sabe? Então são coisas que você vai se libertando e vai quebrando algo dentro de você. Exatamente. Quando você abre mão, não, vou tirar essa roupa aqui porque já deu. É igual o pessoal fala muito, né? Não, você tem que tirar o velho pra chegar o novo. Sim. E de fato é assim, você tá tão cheio de coisa na sua vida que não tem como você se encher do novo se você não tirar o velho. Exatamente. Igual ele aí, ele cheio de trem que vai se acumulando, mas nunca viveria o novo, né? Exatamente. Nunca viveria. E assim, era uma situação muito difícil. E aí a gente começou a orar. O que aconteceu? Limpando lá. De repente, porque a gente estava limpando, ele não ficava perto. Ele dava essa liberdade pra gente. Ele passou pela cozinha. E ele viu de rabo de olho, sim. Ele falou, isso aqui é minha cozinha? Esse lugar tava aqui dentro de casa? E já começou a chorar. Aí a gente falou, sai daqui que não tá pronto, sai. Aí ele pegou e saiu, mas assim, totalmente já extasiado, e a gente não tinha terminado. Nisso, a gente não almoçou, porque se a gente parasse pra almoçar não ia dar tempo. Esses eram, tipo, os últimos 2 dias já. Que a gente conseguiu, de fato, entrar na raiz do problema. Já eram os últimos 2 dias. E a gente olhando que tanta coisa, igual você falou, tanta coisa, e todo excesso, ele esconde uma falta. E a gente queria entender de onde estava vindo aquele problema. Será que não era algo com filho? Mas que havia algo que a ponto dele olhar e chorar. E algo que pra gente não, e aí entra a missão novamente. Missão é você pegar num dia comum, que você tá de folga, e você ir lá na casa da irmãzinha, limpar a casa da irmãzinha. Porque talvez pra você é só uma limpeza, mas pra ela talvez é tudo o que ela precisava. Pra gente era só uma faxina intensa. Pra ele era, mano, vocês estão desbloqueando 30 anos que eu passei bloqueado na minha vida.
Então foi algo assim, um romper. E a gente terminou. Quando terminamos, a esposa dele não era cristã. A gente até desconfiou de outras religiões que ela poderia pertencer, porque ela não gostava de estar próximo nos cultos, nas orações, qualquer coisa relacionada. Ela ficava na hora que a gente estava conversando, na hora que a gente ia orar, ela saía. Então a gente não entendia muito porquê disso, um trauma e tal. E aí ela estava no quarto deitada, de repente ela chamou a líder principal, falou: "Vem cá". Eu conversei com o senhor, não vou citar o nome dele pra não, né, não chegar e tal, que é uma situação muito constrangedora assim. E aí ela falou: "Não, conversei com meu esposo e a gente decidiu que pode separar aí só 2 pratos, 2 copos. Olha. Os talheres também pode deixar só uns 5 garfos e o resto a gente vai descartar". Falei: "Meu Deus do céu!". A gente chorou quando a gente ouviu aquilo. E era tanta coisa pra descartar que até pra descartar tava difícil. Que era muita coisa, muita coisa, muita coisa mesmo. Canecas, muitas canecas, de todos os jeitos que você imaginar, de todas as cores. Era uma, assim, coisa de doido mesmo. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Só que eu ouvi que ela se libertou. A gente arrumou aquilo ali, saiu de lá de dentro. Quando eu saí lá fora, ele falou: "Vem cá, minha filha". Aí eu fui toda murcha, né? Achei, meu Deus, tomara que ele não brigue comigo. Aí ele: "Cadê aquele meu copo?". Eu já fui preparada. Falei: "Ai, meu Deus do céu". Aí ele: "Muito obrigado. Porque você não só limpou minha casa, você mudou minha vida". E chorou. Me deu um beijo na testa e me abraçou. Aquilo ali me desmontou. Eu estava quebrada, porque a gente não parou de 7h30 até umas 6 horas da tarde, limpando intenso. Sim, intenso, 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 intenso. Porque se a gente parasse, não dava pra terminar. A gente ia embora em 2 dias. E ainda tinha o quarto, algumas outras áreas da casa que eles não deixaram a gente acessar. Infelizmente, eles não deram essa abertura, mas a gente crê que algo foi iniciado. Só que a sala não tinha como sentar para assistir TV. A TV era coberta e o sofá cheio de lixo. Meu Deus. O quarto deles, eles só viviam no quarto, né? Só viviam no quarto. O quarto virou a casa e o resto eles abandonaram. E eles falaram com essas palavras: "A gente não conseguiu limpar, então a gente abandonou". Tem muita gente que faz isso, né? É mais fácil você fugir do problema do que encarar ele de frente e resolver aquilo que tem que resolver. E até a gente também, muitas vezes, hoje em dia, o mundo nos impulsiona a isso, né? Ser consumistas, a ter posses, enquanto a simplicidade deveria reinar no nosso coração, sabe? A gente tem aquilo que a gente realmente necessita. Eu fico vendo como que isso deveria ser uma disciplina nossa, sabe? Sobre simplicidade. De ter realmente o que é necessário. Vamos supor, agora falou 2 copos, 2 pratos, 2 talheres. E quantas vezes a gente tem em casa tanta coisa Sim, que se você for olhar, fala, cara, eu nem uso nem metade disso aqui. sim. E alguém com uma falta, né? Eu refleti muito isso no final do ano, porque muitas ceias de Natal, de Ano Novo, eu passei sem pensar em ninguém. E nessa, eu acho que foi um impacto da missão também. Mudou minha visão. Que nesse mesmo momento que a gente tem tanta abundância, tem pessoas que não têm um arroz com ovo. E a gente tá com várias variedades de tipo de comida, porque o Natal é a época que a gente mais come, sobra para outro dia. E tem muito desperdício. Pensei muito sobre. É interessante porque a gente come demais e aí até chega a questão da gula, né? A Sim, gente come tanto que fica, nossa, sim, estufado de barriga, mas a gente tem que entender isso, sabe? Que a gente tem que ser generoso. É sim. importante demais a gente lembrar disso, sabe? Olhar pro próximo. Olhar pro próximo. E aí vocês conseguiram limpar lá. Eu ia Sim. entrar na pergunta, mas terminou aí. Conseguiram limpar, graças a Deus Foi. ele te abraçou. Foi lindo e a gente foi embora com ele grato, assim, chorando. Um dos missionários, que eu não me lembro o local exatamente que ele morava, mas era ali pra Tailândia, um local bem afastado, assim. Ele é artesão e nesse período todo de 3 semanas ele ficou confeccionando uma moleta pra ele, escrito o nome do navio, o nome dele, Jesus te ama, assim, coisa mais linda, e entregou pra ele no final do dia. E ele ficou super feliz. E ele também confeccionou ele mesmo com as árvores de lá.
Ele confeccionou colheres de madeira para ela cozinhar, a moça e tal. Então, foi muito legal. Foi um cuidado, assim. É interessante, né? Porque missão é isso. Se você for olhar para a Bíblia, Jesus e os apóstolos, na época lá de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que eles iam por pessoas, né? Sim, É o amor por pessoas. Então, quando você entende que pessoa tem que estar no centro, porque a gente tem que amar a Deus e amar ao próximo, sobre sim. todas as coisas. E você falando essa questão do amor ao próximo, isso é servir, né? Pessoas sendo alcançadas com Bíblia, esse casal que foi transformado. Com certeza. Então, o reino é isso. O reino é sobre pessoas. Você pode ver, Jesus atravessou o lago lá para libertar um endemoniado. Sim, Jesus passou por Samaria para poder tratar com a samaritana. Então, tudo envolve pessoas, o amor de Jesus com pessoas. Como que deve ser assim nosso amor, né? Fazer missão deve ser, sim. não, amar pessoas. Quem ama pessoas vai desejar fazer missão. Exatamente. E é um princípio cristão amar. Então, se a gente tá amando só os de dentro, tem algo errado. Se você passa por uma pessoa com uma condição extrema, sei lá, um drogado, uma pessoa ali que tá viciada e você acha graça, você ri daquilo, Tem alguma coisa tem errada. alguma coisa errada. Você tá vendo uma pessoa escravizada e você tá achando graça. Ou então você se afasta, ou você passa de largo. Se aquilo não te gera, pelo menos em alguns segundos, o pensamento, Jesus liberta essa pessoa, você está sendo cristão errado. Me perdoa falar isso, mas se isso não te gera nada, se seu olhar é só pra dentro, só pros seus, só pro seu tio ser alcançado, a sua prima, mas a pessoa que, sei lá, cometeu não, ela tem que morrer. E aí é onde começa a vir o confronto. É até onde vai o nosso amor, sabe? Jesus, ele tem um amor incondicional. O amor de Cristo é incondicional. O nosso... Ixi, caiu o microfone. O nosso, ele é cheio de condições. É, Não. Ele pode alcançar Jesus, sim. Mas se ele cometeu isso, nem de Cristo ele é digno. é, exatamente. Ele tem que morrer. Bandido tem que morrer mesmo. Eu ouço isso demais. E é Bandido. bandido bom e bandido morto. Bandido bom é bandido morto. Até que o bandido seja da sua família. Porque se ele for o seu irmão, você não vai querer ele morto. É, E para Cristo, o mesmo peso que tem um bandido da sua família ou o bandido de fora, eles têm o mesmo peso. Eles custaram o mesmo preço de exatamente. Cristo. E aí, quando você olha que pessoas são mais importantes do que coisas e amar de fato, seu coração transborda. Eu ver aquilo ali foi melhor do que eu ganhar, assim, se eu ganhasse, sei lá, 500 mil reais naquele dia, não se compararia com a alegria daquele abraço, daquele obrigado, você mudou minha vida. É, Uma vida de um cara que é mais vivido que eu, que era idoso já, que viveu muito nessa vida. E ele olhar pra mim, uma menina de 18 anos que decidiu sair loucamente pra pregar o evangelho, sem ter nada, só confiando no Senhor, abandonando tudo, faculdade, tudo pra trás, mas confiando no Senhor e conseguiu de fato alcançar. Não, isso teve um propósito. Não foi à toa. isso é interessante, né? Porque nós temos que ter essa visão de amor para as pessoas, né? De se compreender e até se colocar no lugar delas, porque a gente hoje não tá vendo o dia precisando, mas e amanhã se a gente estiver precisando? Ninguém Sim, sabe o dia de amanhã. Então, a gente tem que ser grato a Deus porque Ele levantou pessoas para nós pudéssemos ser alcançados e nós também irmos, né? sim, Porque muitas vezes a gente acaba sempre correndo atrás do nosso. E hoje o mundo gira atrás disso. É tipo, é tudo pra mim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, mas sempre pra mim. sim, Nunca pelo próximo. São poucas as pessoas que param um dia. Eu penso em você que tá em casa aí. Qual foi o dia do mês que você falou, não, hoje eu vou tirar o dia pra ajudar as pessoas. Meu dia hoje vai ser pra servir alguém, vou na casa fulana de tal, igual você falou, vou sim, limpar, eu vou capinar o lote de alguém, eu vou pintar o portão. exatamente. Mas não, a gente tem que ser o seguinte, não, hoje eu vou trabalhar pra me ganhar mais, pra me poder ter mais. Sim, E hoje eu vou assim, limpar a minha casa, hoje eu vou fazer faxina no meu quarto. É tudo pra gente, de fato, exatamente. que você falou. A gente não tem esse pensamento do outro. A gente Exatamente. tá muito focado na gente. Sendo que isso foi o evangelho. Isso foi Jesus. Ele de fato veio pelo outro. Morreu pelo outro. Então a gente tá sendo um cristão totalmente errado se a gente só tá pensando na gente. Hum.
Tem Atos dos Apóstolos, a gente vai ver, né? Os discípulos, eles se doavam uns pelos outros, entregavam tudo e tal, Sim, amor uns pelos outros. A Bíblia vai dizer que eles partiam o pão, comiam juntos, dividiam tudo que tinham. Eu acho que o cristianismo é isso, né? Você realmente se doar, dividir aquilo que você tem, não somente ter esse espírito de acumulação, de ter, de posse. Não é que seja errado você ter, pessoal. Não é também ser extremista de também ser não ter nada, mas você sim, entender que a gente temos que ter aquilo que é necessário para nós, sabe? sim. E até ser grato por tudo que ele tem feito por nós, né? Porque senão a gente acaba sempre querendo mais, esquece de ser grato, de usufruir daquilo que Sim, ele já não tem dado. exatamente. E a gente até falou isso já aqui hoje, sobre Deus não fazer coisas aleatórias. Sim, Então, falando sobre prosperidade, Deus não vai te prosperar só pra você ter um carrão e você se amostrar. é. Não. Deus, ele vai prosperar alguém que tem um coração generoso, que não vai ter dó se Deus mandar, ó, entrega tudo pra esse missionário aqui. A pessoa vai entregar. Então, eu acredito que Deus prospera pessoas certas. Às vezes, você não vai ser rico porque Deus conhece seu coração. Conhece Segue a lá, peça que você é. exatamente. No outro dia você desvia. No outro dia você tá ostentando, perdeu a riqueza no segundo dia. Deus conhece. Então, algumas pessoas, eu acredito que Deus prospera. E é o caso do Wesley, que é o empresário que ele promove o Teen Street, que eu falei no outro podcast, que é um retiro de adolescentes. Nesse retiro de adolescentes, ele patrocina pessoas para ir para o navio. É uma pessoa que nada no dinheiro. Só que é uma pessoa que também Divide. missões para ele tem que ter alguém brasileiro no navio, nem que ele pague tudo. Algum brasileiro precisa estar fazendo missão. Então isso é extremamente importante. Deus entrega para pessoas que também vão entregar. Que não Exatamente. vão pegar o Isaac e falar: não, Isaac, meu filho único, Já não vou era. entregar, não. Não deu mais não. Exatamente. Interessante. Você falou, citou a questão de como é que foi chegar no navio, como é que foi lá as estruturas, tudo mais, seu trabalho. E como é que foi os relacionamentos pessoais lá? Suas amigas, seus companheiros, como é que foi esse contato com a galera lá? Tanto brasileiro como de fora, né? Aham. Muitos amigos cristãos. Todo mundo era cristão lá dentro, na realidade, né? Sim, todos são cristãos. Sim, né? Pelo seu sim aí é mais ou menos, nem todos. Tem uns que Nem se to- fingem. Tem uns que fingem ser cristão. Tô brincando, gente, pesei. Mas como é que foi esse relacionamento pessoal? Fez muitos amigos lá? Como é que foi? Muitos. Eu acho que, assim, são pessoas que eu vou levar pra minha vida. Mantém contato ainda com eles? Sim. Tem amiga da Coreia que me liga, inclusive um amigo coreano mandou uma carta pra mim. Da Coreia, ele Rapaz, essa carta mandou. viajou, hein? Essa carta tá viajando, ela não chegou em mim ainda. Por quê? Ele tá na Coreia. Um amigo meu brasileiro que tava no navio foi pra Coreia, encontrou ele. Ele entregou as cartas, não só pra mim, mas pra vários amigos que eram do Brasil. E aí, esse amigo brasileiro veio, foi pra um evento, o Teen Street, que teve. Acho que foi semana passada que teve. Entregou pra Elo. Lembra da Heloísa, que me apresentou o Logos Hope? Tá no Porque- podcast lá, vai lá ouvir pra você saber quem é. Pois é, a Heloísa, que vem pra Brasília todo ano, ele entregou minha carta pra ela. Então essa carta vai ficar viajando aí até dezembro, até chegar na minha mão. Até dezembro ainda tem um É, showzinho. tem um chão. Mas assim, foram pessoas assim, incríveis e eu aprendi tanto culturalmente com eles. Gente, os coreanos, eles têm uma disciplina, um respeito, tanto pela presença de Deus, eles são diferentes. Eles são, assim, para amigos, são confidentes. Uma das minhas melhores amigas do navio era coreana. E uma pessoa que me abraçou assim, teve vezes, porque eu falar que foi tudo flores, não foi. Eu tive minhas batalhas. E teve vezes que eu não queria sair da cabine, que eu só queria dormir naquele dia, trabalhar e no final do dia só dormir. E ficar lá em posição fetal, quietinha. E ela ia pra minha cabine dormir comigo. Porque se eu não saísse, e teve vezes dela levar janta pra mim na minha cabine. Porque lá tem um horário certinho, se retirar a comida você Já não era. come. Aham. Ela pegava, na hora dela estar jantando, separava, levava na minha cabine pra eu comer. Então, tipo assim, são pessoas que de fato Deus me conectou. Algumas brasileiras que viraram assim irmãs pra mim. A gente morou junta. Então a gente sabe muito uma da outra em tão pouco tempo.
E assim, coisa de ir pra casamento delas. E virou, de fato, uma amizade muito forte. Você não é daqui de Brasília mesmo, não? Não, De fora. eu de Brasília, acho que era só Só eu tinha e o você? Mike, porque de resto, todo mundo de fora. Então fica mais difícil ainda, né? Porque são pessoas que eu me conectei intensamente, mas que também na hora de dar tchau, como aquilo doeu. Eu acho que foi o pior. Foi a pior sensação. Terrível. Ter que dar tchau. E é uma sensação da missão que Deus me conectou com você para esse tempo. Mas eu não sei se eu te vejo de novo. A minha certeza é que eu te vejo no céu. É. Cara, se despedir de uma pessoa falando isso dói. Dói demais. A gente se abraçava e falava: se eu não te ver de novo, eu te vejo no céu. Como isso doía. Porque é uma esperança. Mas eu queria ver eles novamente. Sabe? Mas foi lindo. É Incrível. interessante como que Deus une propósitos, né? Junta um daqui, outro de lá, outro lado da Coreia, outro de outro lugar para poder fazer a obra dele. A Como mesma missão. Deus, né? É lindo demais. E eu acho engraçado porque ele usa essa multiforma, né? Pega cada um do seu jeito, na sua língua, na sua fala, no seu estilo e faz fazer a obra dele, faz com que trabalhem juntos, né? Porque eu acho que Sim. pessoas diferentes é bom que se completam, mas também tem a sua dificuldade de se entender, de compreender, de se relacionar. Um Sim. talvez seja mais disciplinado, outro quer fazer de um jeito, e aí também tem os seus problemas, né? Sim. É, eu sei que nem tudo são flores, igual você acabou de citar, citou os pontos bons aí e tudo mais e tal. A pergunta que fica é, teve ponto, não é que negativo, mas assim, difíceis ou momentos mais marcantes assim, lá mais pro lado mais negativo, assim, mais traumáticos, assim, ou não? Com certeza. Mas não assim, traumáticos também é uma palavra muito forte. Ah, Mas foram aprendizado. Deus me permitiu passar por algumas coisas. Algumas eu prefiro não entrar, mas algumas coisas mesmo do dia a dia. Deus me mostrou que eu não estava tão madura quanto eu imaginava. Porque você convivendo ali, você não tá com seus pastores, você não tá com seus pais, é você e você. Não vai ter ninguém no seu pé, ler a Bíblia, ou vai orar, ou vamos acordar, que você tem que dar já seu horário de trabalhar. Não, é você e a sua responsabilidade. Então foi um momento ali que Deus me mostrou muita coisa que eu era imatura, em algumas questões até de eu olhar para as pessoas à minha volta, tipo, pessoas que eu me conectei, eu falava, gente, como essa pessoa é? Eu quero ser mais como essa pessoa, porque eu tô em falha. Então, foi um momento que eu olhei muito para dentro de uma forma assim, preciso mudar. De realmente querer melhorar, amadurecer. E foi uma das orações que eu fazia muito no navio. Era, Deus, eu não quero que as pessoas me enxerguem como uma menininha. Porque estavam me enxergando assim. A ponto de não confiarem em mim. E eu falei, eu não sou isso. Eu sei a bagagem que eu tenho. E o povo tá me olhando como se eu fosse uma menininha. E eu não sou. E eu comecei a orar. Deus, tira essa imagem. Deus, age aí. E de fato, eu fui embora com outra imagem. Eu consegui cantar no louvor do navio oficial. É um testemunho muito lindo também, que um dos eventos principais do navio, que é um evento que lota muito de pessoas do país, pessoas importantes do país. Normalmente eles fazem ali uma apresentação normal e finalizam a apresentação do país com uma dança, algo assim. Só que eles fizeram algo que nunca foi feito antes, pelo menos não que eu saiba, e ninguém, todo mundo falou que nunca aconteceu antes, então eu acredito, que é cantar na sua língua. E eu cantei a Maranata do Alessandro Vilas Boas em um dos maiores eventos do navio. Aquilo ali foi eu cantar. Gente, ninguém sabia nem que eu cantava. Descobriram, um foi contando pro outro, que contou pro outro, que chegou no diretor do navio. O diretor do navio sabia que eu cantava. E eu, gente, não, pelo amor de Deus. No dia de cantar, eu quis fugir até umas horas, porque eu tava com muita vergonha. Mas eu fui e ali foi diferente, porque Deus já havia feito promessas de que eu cantaria para nações. E quando eu desci, a Patrícia chegou em mim e falou: eu não sei se você está entendendo, que tava passando por muita coisa ao mesmo tempo. Ela falou: não sei se você está entendendo, mas isso é uma fagulha de Deus te mostrando
que ele vai cumprir e que ele já está cumprindo. Porque você cantou para 67 nacionalidades no seu idioma. Eu falei, meu Deus, eu nem acredito nisso. Eu pensando que ainda não acredito que eu vivi isso. Mas que, assim, Deus reafirmou meu ministério, tanto missionário quanto pregando a palavra. Eu tive a oportunidade de falar a palavra de Deus em inglês, com meu inglês todo horrível, mas eu consegui expor aquilo que Deus estava falando comigo para as pessoas. Em momentos de célula com os angels mesmo, os angels que trabalhavam comigo, da equipe da limpeza, e também no Challenge Team eu pude falar. Então foi algo assim que Deus de fato me permitiu viver isso e reafirmar mesmo o chamado da pregação, do louvor, da missão. E eu fiquei tão feliz assim. Foi algo, um cuidado de Deus, que em meio à missão, eu tava ali pensando que eu ia embora só vendo as privadas mesmo. Deus permitiu eu subir lá e fazer parte do serviço também. Eu fiquei muito feliz por isso, porque foi um sentimento diferente. Ver as pessoas se esforçando para cantar em português e elas não sabiam. Foi muito diferente aquela sensação. Muito diferente. Elas querendo saber a tradução da música, que louvor diferente. E algo muito pontual de eu contar. O brasileiro, ele se destaca na adoração. Das 67 nacionalidades. O nosso culto era o culto que chamava a atenção do navio inteiro. Teve momentos que a gente parava para cantar músicas em português, porque a gente estava com tanta saudade mesmo do culto brasileiro, que a gente ia para uma sala vazia e começava a cultuar. De repente começava a chegar um monte de gringo. Deitava no chão chorando. E eu, gente, eles nem estão entendendo o que a gente tá cantando. Mas impactava. E eles falavam, a adoração brasileira é diferente. Tanto que quiseram me colocar como líder de louvor. Mas aí eu vim embora. É interessante porque eu vejo muitos pastores falarem sobre isso mesmo, sabe? Que o Brasil realmente, ele traz algo especial. O brasileiro tem isso. E você falando que viveu isso é interessante, como que é real mesmo, né? O Brasil carrega algo diferente. Não tem como você olhar para as outras. As outras nacionalidades, cada uma tem a sua preciosidade. Mas o Brasil, eu não sei explicar. Deus tem algo com o brasileiro assim. O nosso espiritual é mais aflorado. A gente é mais ligado espiritualmente. As outras nações, não que todas, mas algumas. Agora, africano também. Deus tem algo com africano que. Eu já vejo muito Gente, eles são. Que diferenciado. culto é aquele? É um culto que não dá vontade de acabar mesmo. Por isso que eles passam tantas horas. Quando os africanos tinham culto, eles falam em línguas, eles cultuam, eles cantam, eles dançam, eles entregam tudo. Tudo mesmo. Eu acho que a gente perde pra eles. Mas que Deus tem algo assim gigantesco sobre a nação brasileira, eu não tenho dúvida. Que interessante, né? A gente conhecer essa questão dessa pluralidade aí, porque a gente não tem essa oportunidade de ir lá fora pra ver, mas é bom ver pessoas que viveram isso pra gente compreender que realmente nós carregamos algo especial e Sim. temos que valorizar isso, né? Essa presença que nós temos. E muitas vezes nós temos esse algo especial e temos deixado esse algo precioso de lado, então Sim. temos apagado essas coisas que nós temos colocado em nós, né? Com outras coisas, com outras atribuições. Eduardo, pra gente caminhar pro fim, eu vejo que você amadureceu muito desde do navio pra cá, né? Fazendo um paralelo aí, quem era a Eduarda antes, quem é a Eduarda hoje? Nossa. Agora você me pegou. Porque assim, olhando, eu assisti o podcast, né? Pra eu poder vir preparada. Eu assisti o podcast. E assim, olhando pra Eduarda, como ela Cheio de expectativas, né? tava Agora com as com tantos... experiências, né? Ela tava com muita expectativa. Ela tava passando por um momento muito difícil. Muito. E mesmo assim ela foi. Ela não desistiu. Porque quantas vezes passou pela mente dela não entrar naquele navio, não subir naquele avião e não abraçar essa responsabilidade? Quantas vezes os desafios foram tão intensos dela, que ela não sou eu, dela olhar e falar, não vou. Mãe, não vou. Cancela. Cancela tudo. Deus escolhe outro. Eu não me importo de entregar esses 10 mil reais na mão de alguém pra alguém ir. Transfiro minha passagem, eu só não quero ir. Porque o peso veio. Mas saber que em meio a tudo isso, há tantas tempestades, tantos desafios, tantas noites mal dormidas e lágrimas,
Deus me encontrou no meio dessa tempestade e falou: não, o que eu tenho é com você e vai ser você. Embora você não queira, você vai. E eu fui. E foi com certeza a melhor experiência da minha vida. Então, foi uma Eduarda que foi empurrada por Jesus, que no início estava tudo, mas nas últimas horas foi de fato Jesus que me impulsionou. De fato, assim. E agora, muito mais madura, com mais responsabilidade. Eu acho que eu fui muito jovem e agora eu já me vejo mais com o pé ali, me tornando adulta. De fato, trabalhando, né? Vivendo uma vida mais independente. Então, eu me vejo outra pessoa. Uma pessoa que abriu os olhos para algo que eu nunca, sim, pensaria em enxergar. Top. Eu vou deixar um gostinho de sede pra você que tá em casa aí, pra gente fazer um podcast 3, sabe por quê? Ah, não! Não Quais são os acredito! próximos passos da Eduardo daqui pra frente agora? Como é que são os planos? E aí, vai pra outra coisa, não vai? E aí, pessoal, responde ou não responde? O que que você acha? Deixa aí, fala aí, compartilha com os seus projetos, vai pra outra ou não vai? O que que você acha que ele vai fazer? É pra eu Vai responder? quietar agora? É pra eu responder ou vou deixar no ar? Não, vamos deixar no ar, depois a Ah, gente tá. marca pra você ver quem tá no Instagram, deixar o pessoal curioso um pouquinho aí. É Eu queria isso. fazer um bate-bola no final aqui, Eduarda. Eu sei que você já tá cheio dos projetos aí, depois a gente marca pra gente poder conversar também, pra trazer isso também. Quais são os novos caminhos, as novas diretrizes que você tá tomando aí, as novas atitudes da sua vida agora, né? Como Deus te liberou pra fazer algumas coisas agora, né? Que tava meio bloqueado, agora Deus falou, É. agora pode. Agora tá com 18, já tá podendo. A gente costuma fazer um bate-bolazinho no final. Perguntas rápidas, você responde aí com a primeira coisa que vem na sua cabeça aí, algo Tô bem, nervosa bem já. tranquilo. Só um exemplo, ó. Não, é bem tranquilo, ó. Tipo assim, qual é o seu versículo preferido? Meu versículo preferido? Agora tem capítulo, pode ser? Pode ser. Salmo 139, no momento, mas eu tô em constante mudança, porque eu tô em constante leitura e Deus tá constantemente falando comigo, então, Para cada fase um momento. sim. Uma Até palavra. semanas atrás era aquele que Moisés fala: Deus, se tu não fores comigo, não me envies. Era esse. Também gosto muito, eu acho que de versículo esse é meu preferido. E capítulo Salmo 139 agora. E se você pudesse ser um personagem bíblico, Nossa! qual você seria e por quê? Posso falar Jesus? E por quê? Não, eu seria José. José? Porque a minha história de José sempre se encaixou muito. E todas as minhas fases, eu até preguei já sobre José muitas vezes. E todas as minhas fases, Deus me levava a ler a história de José e perseverar mais um pouco. Então, com certeza, eu acho que José. Quem foi sua fonte de inspiração ministerial fora da Bíblia? Fora da Bíblia, ministerialmente, Uhum. eu sempre gostei muito do Jefferson e da Suelen. Uhum. Se você sentar com a minha mãe, ela vai falar, com certeza. E assim, eu não me apego muito a uma pessoa. Eu sempre tô mudando, ouvindo mais pregadores e tal, porque pessoas falham. Então, às vezes eu admiro, mas não ao ponto de eu quero me tornar muito parecido com essa pessoa. Eu sempre tive nisso com os meus pastores, sempre admirei muito a conduta deles como cristãos assim. Meu pastor, o pastor Eduardo, ele vai ser pra sempre meu pastor, não tem jeito. Mas ele é um homem de Deus assim que eu desde pequena eu vi Jesus na vida dele. Então, a minha inspiração nunca foi de pessoas muito distantes, sempre de pessoas próximas, da minha mãe, porque são pessoas que eu conhecia, são pessoas que eu via o dia a dia, são pessoas que eu de fato vi quando a coisa apertava, eu sabia que essa pessoa era diferente. Então, eu acho que minha inspiração ministerial fora da Bíblia, né? Que dentro da Bíblia é outra coisa. Fora da Bíblia são pessoas próximas. E o Jefferson e a Suelen, que eu sempre gostei deles. Gente, não tem jeito. Louvor que mais toca o seu coração? Gente, Difícil? São vários, né? difícil. Bem difícil. Mas no tempo do navio, eu acho que um hino da Laura Sogueles que ele fala: sente-se aqui, veja a vista daqui,
Tudo está sobre o meu olhar. Agora é só você me entregar. Porque no dia que eu queria desistir de ir pro navio, eu coloquei na playlist no aleatório, foi ela que tocou. E foi tipo, só senta aqui, Deus falando comigo. Eu tô vendo tudo, eu já conheço o seu futuro. Inclusive tem um vídeo no meu Instagram que é tocando essa música e cantando na frente do navio. Sentei lá no chão mesmo, não pela qualidade do áudio ou porque eu sabia tocar, eu toquei o ukulele, eu nem sei tocar o ukulele, mas eu aprendi os acordes só pra tocar aquela música naquele cenário, porque pra mim significava Deus fez. Ele falou, sente-se aqui, observa, eu tô fazendo tudo e de fato ele fez. Top. O que você mais gosta de fazer no momento de descanso? De descanso, dormir. Dormir? Eu amo dormir, gente. De fato, descansar mesmo, né? Aham, eu amo dormir, não tem jeito. Qual o seu maior medo? Meu maior medo, falhar. Eu acho que esse é um medo que até às vezes me paralisa. Porque por medo de dar passos errados, eu às vezes deixo de pisar em algo. Deixo de dar um passo. Então acho que esse é meu maior medo. Top. Eduardo, obrigado, tá? Por ter vindo aí compartilhar a sua história com Obrigada a a gente. vocês, eu tô muito feliz. Tá mais tranquilo agora, acabando Com já, certeza. tá? Fluiu Pronto. tão bem por mim, eu passar mais umas 2 horas conversando aqui. Pô, não é? Tem uma história pra contar ainda, pessoal. Vai ter parte 3 aí Tem. também, que foi em Deus, nós continuar conversando. Com certeza. Quer deixar algum recado pro pessoal que tá em casa, pra alguém, pros seus amigos, seu familiar, sei lá, tá à vontade. Fica à vontade pra dar um recado pro pessoal que tá em casa aí. Não é sobre missão. Eu olho pra aquela ou pra essa? Pra aquela? Não é sobre missão, mas eu quero te dizer que, independente da situação, eu não sei como você tá e como tá o seu coração ouvindo esse podcast. Eu não sei em qual das situações do exército você tá. Se você tá como conscrito, se você já é um recruta ou se você já é um soldado. Mas independente disso, eu quero te dizer que Jesus, ele é o comandante. Ele tá com você, ele é o general. Ele é quem tá guiando tudo, inclusive a sua vida. E talvez o que pra você parece que não tem sentido nenhum agora, vai fazer sentido lá na frente. E você vai aguentar um pouco mais. E você vai conseguir um pouco mais. Porque o que Deus tem pra fazer através da sua vida, isso que você tá passando, isso que talvez tá sendo tão desgastante, vai ser testemunho e vai ser resposta pra vida de alguém. E é isso. Não desiste. Continua firme. É isso aí, pessoal. Obrigado, viu, Eduardo, mais uma vez. Obrigada a vocês. Tô muito feliz. Valeu. Você que tá em casa aí também, obrigado por ter assistido até aqui, tá bom? Já é inscrito no canal? Ainda não? Então se inscreva, pessoal. A gente tá aqui Isso aí. toda semana postando vídeo, podcast. Temos um quadro vindo com propósito também pra te ajudar. Então faça parte dessa família que tá junto, buscando ter mais e mais de Jesus, tá bom? Mande esse vídeo pra mais amigos, compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas sejam edificadas com esse vídeo também, tá bom? Curta aqui, tá bom? Deixa seu comentário, o que você achou, qual parte mais te marcou. Se você quer que a Eduarda volte também, né? Deixa seu comentário Isso, aí por também. favor. Beleza? Eu tenho muita história, gente. Fique com Deus e não se esqueça, você pode ter sempre mais de Jesus. Valeu, pessoal! Tchau, tchau.